Muito bem, hoje já é sábado, dia 9 de novembro. Já é o último dia da semana, amanhã é o primeiro dia, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, o dia da nova criação. Por isso o domingo se tornou sagrado para nós e domingo é dia, então, sagrado, dia de ir à igreja, encontrar-se com Jesus na Eucaristia, na palavra, em comunidade. E hoje tem uma festa importante, a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a igreja que faz a unidade dos cristãos. É uma festa muito importante e a gente quer explicar isso um pouco a partir do Evangelho de hoje. Vamos lê-lo então juntos, meditá-lo. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje é a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, ou seja, a cátedra. É a cadeira onde se assenta o bispo. Nós sabemos que o bispo de Roma é o Papa, é o sucessor de Pedro. Então hoje, digamos, é a festa da unificação, da unidade da igreja em torno da figura de Pedro, dessa cátedra, da Catedral de Roma. A catedral, toda a diocese tem, onde está a cátedra, a cadeira do bispo. Ela é o ponto de unificação de todas as paróquias, as igrejas que se unificam em torno daquela igreja, onde tem a cátedra da figura do bispo. O Evangelho de hoje falou que Jesus entrou no templo, ele falou a casa do meu Pai. Então o templo não era um lugar assim, desprezível, não é? Era um lugar, era um santuário importante. Ele entrou ali, mas as pessoas religiosas, usando mal a casa de Deus, o templo, tinham tirado todo o sentido, transformaram a casa de Deus em fonte de comércio. Jesus expulsa todo mundo dali e lembraram-se os discípulos mais tarde a Escritura que diz: o zelo por vossa casa me devorará. Quer dizer, é o zelo pelas coisas de Deus, o zelo de saber que religião é coisa sagrada e tudo aquilo que diz respeito à religião merece respeito. A casa de Deus não estava sendo respeitada. Eles tinham matado a vida ali dentro em troca de preceitos vazios. Agora era a hora de corrigir. Jesus veio para dar o sentido pleno da religião, da fé. Ele é o próprio Deus conosco. Na pessoa de Jesus, Deus se manifestará. E aí, é claro, ele falou então: vocês podem destruir esse templo, eu vou dar esse sinal, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. A partir de Jesus, haveria Deus que poderia ser adorado em todo lugar, em todo tempo. Mas isso não eliminaria o fato da igreja que ele constituiu de pessoas batizadas no seu espírito como pedras vivas da igreja, cujo corpo, cabeça é ele, corpo místico somos nós, os batizados. Mas os templos feitos de pedra, de tijolo, de cimento, permanecem santuários, casa da igreja, onde o povo batizado, a igreja viva, se reúne para glorificar a Deus, para meditar junto à palavra, para receber a Eucaristia. Então é muito importante. Dizer que a igreja não salva ninguém é algo assim
dúbio, algo difícil, porque na verdade é Jesus quem salva, mas Ele salva enquanto igreja que Ele quis, igreja que se reúne nos templos. Então é muito importante a gente entender o conjunto das coisas para não ficar sectarizando, cortando, fazendo leituras picadas da nossa fé. Então vamos rezar a Deus nesse dia da unificação em torno da figura de Pedro na catedral, onde está a cátedra, na Basílica do Latrão. Deus, nós agradecemos porque somos a igreja viva, constituída de pessoas batizadas no Espírito Santo, e Jesus é a cabeça da igreja. Ele se tornou para nós o acesso a vós, Pai. Nós podemos adorar-te em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas o Senhor nos deu os templos para serem casas sagradas onde a gente se encontra. Ajuda-nos a valorizar tudo aquilo que Jesus mesmo constituiu, a figura do Papa, dos bispos, os templos. Ajuda-nos a viver a fé na sua integralidade e não ficarmos dividindo as coisas, partindo as coisas e tornando-as difíceis no seu entendimento. Amém. Recebamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Vão à missa todos. A gente se encontra na segunda-feira.